Olá amigos e bem-vindos a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. No vídeo de hoje a gente vai continuar com o assunto de clusterização ou agrupamento e vai falar do algoritmo de agrupamento hierárquico, ok? Com um tipo específico porque é um algoritmo simples de se entender e difícil de implementar. Deu bastante trabalho, inclusive, de implementar. Se você quiser ver o código, ele vai estar online para você seguir. Não é, como você sabe, o código que eu recomendo você usar se você estiver fazendo alguma coisa no trabalho com isso, ou até na pesquisa. Mas se você quiser entender como o algoritmo funciona, tem uma implementação naive lá para você seguir, ok? Eu já peço para você se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. E se você já tiver inscrito, compartilha na sua rede para as outras pessoas poderem se inscrever também. Por favor, deixe um like e vamos curtir o vídeo. O agrupamento hierárquico ele é chamado assim porque você cria uma hierarquia entre os clusters. Essencialmente é como se você tivesse o conjunto inteiro de dados sendo um cluster. E aí dentro desse cluster você tem dois clusters menores, obviamente. E cada cluster desses é composto de dois clusters, assim por diante, até você chegar no final, onde todos os dados estão separados. Você tem duas maneiras de montar essa hierarquia. A maneira divisiva, que ela começa de cima para baixo, que é você pegar o conjunto inteirinho, e aí você decide aí como que você separa em dois. E a maneira aglomerativa, que é todo mundo está separado, e você decide como juntar dois clusters em um só. Todas essas coisas envolvem uma certa métrica de dissimilaridade, que é uma métrica que vai pegar dois clusters e vai decidir se eles são próximos o suficiente ou não, tá? Isso vai envolver a distância de alguma maneira, pelo menos quando você tem dados geométricos, certo? Você está pegando pontos no RN, mas, enfim, se você tiver palavras aí, você pode querer complicar as coisas um pouquinho, tá? Quais são as métricas de similaridade? Por enquanto, ignora um pouco isso, a gente já vai voltar nelas, mas simplesmente assuma que exista uma métrica que vai dizer esses clusters são próximos ou não. Visualmente vai fazer sentido, e então não se preocupe muito com isso agora. Então a gente vai falar nessa aula só sobre o agrupamento aglomerativo, tá? A gente não vai falar sobre o divisivo. Eu costumo ver mais o aglomerativo por aí, e até porque ele é muito mais simples de você visualizar. Então vamos focar nele aqui. Então uma versão simples do algoritmo você começa cada ponto sendo um cluster. Então aqui eu tenho 15, 10, uma coisa assim de pontos. E você calcula. Cada um desses pontos é um cluster, então você calcula a dissimilaridade entre cada cluster. No caso inicial, um ponto só. E aí você vai selecionar o par de cluster com a menor dissimilaridade. Nesse ponto inicial é a distância. Então, qual par de pontos aqui é mais próximo? Esse par de pontos aqui. Então você vai pegar esse par de pontos e vai transformar ele num único cluster. Então, vou fazer uma iteração, clique. Eles foram transformados num único cluster. Não dá para ver aqui, mas tem uma linhazinha. É o último cluster? A gente está no cluster com todo mundo? Não. Volta ao passo 2, calcula a dissimilaridade entre cada cluster de novo, seleciona um novo par de pontos. Então aqui me parece que esse ponto, esse par aqui, ou esse daqui, esse par aqui, uma pequena linha indicando que eles estão juntos. Esse parzinho agora é um cluster só. Certo? Note que cada iteração dessa diminui o número de clusters em 1, tá? Então isso daqui quer dizer que vai ficando mais fácil de calcular de similaridade e eventualmente ele tem que acabar, né? Próximo parzinho, talvez aqui, talvez ali em cima, foi aqui, próximo foi aqui, próximo aqui, certo? Você pode estar vendo algumas coisas estranhas. Vou fazer mais um, próximo aqui. E agora começa a ficar interessante. Esses três estão próximos. Você pode ter percebido que aqui parece que talvez esteja mais próximo que esse. Ou aqui parece que está mais próximo do que isso daqui. Como eu falei, existe uma métrica de dissimilaridade entre os clusters, tá? Então não é simplesmente a distância, mas a gente já volta nisso. Mais um, juntei esses três caras.
mais uma iteração aqui, mais uma esses 3, mais uma esses 3. Agora eu tenho 5 clusters junto, agora eu tenho 4 clusters, aqui tem 3 clusters, 2 clusters e, fim, eu tenho um clusterão só. Beleza? Aglomerei todo mundo. Por enquanto, eu não estou preocupado ainda em como que eu decido qual o número de clusters que eu vou ter total no final, mas eu tenho uma hierarquia entre os clusters. Se eu quiser um cluster só, é isso daqui. Se eu quiser 2 clusters, é isso daqui. Se eu quiser 3 clusters, esses 3. Esse é o algoritmo, beleza? Não discutimos, não vamos entrar em detalhes ainda sobre como decidir o número de clusters. No K-means, você tem que decidir a priori. Aqui você pode deixar para depois, ou não decidir, inclusive, deixar para a pessoa que estiver fazendo a análise no fim do processo, ok? Pode ser que seja você mesmo, então. Bom, vamos lá. Iterações estão aqui, vamos descer um pouquinho para ver as dissimilaridades agora para entender essas diferenças. Existem alguns tipos de métrica de dissimilaridade. A gente vai falar de 2 aqui, mas existem pelo menos 4 fáceis de se lembrar. A completa, você vai olhar a maior distância entre os pontos, tá? Dos clusters. Então, quando eu avalio a distância deste cluster para este cluster, eu vou olhar a maior distância entre os pontos dele. Então, vou pegar cada ponto aqui, calculo a distância para cada ponto aqui e eu pego a maior. Ou seja, eu estou olhando essencialmente para uma versão do diâmetro, tá? Então, este ponto aqui, ou talvez este ponto aqui, é o mais longe deste ponto aqui. Então, essa é a distância, essa é a dissimilaridade entre esses clusters, tá? Então, na hora que eu avalio se eu vou juntar este com este, eu vou olhar para a distância deste ponto para este ponto aqui de cima. Este com este de baixo, esse ponto aqui de cima com esse ponto aqui, que é o mais longe dele, tá? Tô fazendo o olho. E desse com esse, algum ponto nessa barra aqui de trás com algum ponto aqui de trás. Tá, mas ainda assim eu quero o mais similar possível. Então a dissimilaridade entre eles é baseada no mais longe. Mas aí eu pego entre essas 3 dissimilaridades, certo? Azul e laranja, laranja e roxo e azul. Entre essas 3 eu quero a menor. Então qual delas foi a menor? Entre azul e laranja. Beleza? Então não confundir aqui. A métrica de dissimilaridade entre 2 clusters, ela está sendo feita com a maior distância, o máximo. Mas na hora de escolher qual par de cluster eu vou juntar, é a menor dissimilaridade. Bom, essa é uma métrica, mas eu tenho outra tradicional, que é a métrica simples. E essa daqui é mais simples de lembrar também, porque ela usa a menor distância. Então, o mínimo além de ser o mínimo, certo? Você já está pegando o mínimo entre os clusters, você está pegando o mínimo entre os pontos. Então, a distância entre esses 2 clusters aqui é provavelmente esse ponto aqui, que é o mais próximo desse ponto aqui ou desse ponto aqui. A distância entre esses 2 aqui é esse ponto aqui para esse ponto aqui. Beleza? É uma distância pequena. Resumindo, dissimilaridade simples são pontos mais próximos, similaridade completa, os pontos mais distantes. Existem outras métricas de dissimilaridade. Por exemplo, você pode pegar a média entre as distâncias. Então, você calcula todas as distâncias entre os 2 clusters e calcula a média entre elas. Tá? Divide pelo número de distâncias que você calculou. Beleza? Uma outra opção. Aqui eu só implementei essas 2 completas e simples, que são as mais legaisinhas, eu acho. Mas depois que você faz uma, dá para fazer as outras sem muita dificuldade. Fica como exercício você pegar esse notebook Pluto aqui e ir lá mudar isso, beleza? Então vamos dar uma olhada num exemplo diferente usando a dissimilaridade simples. Vou voltar para a iteração 0. Vou pegar um dataset novo, esse dataset 1 aqui. E vamos fazer algumas iterações da completa e a gente compara com a simples. Então aqui a completa, como eu falei, ele olha os mais distantes. Então no começo não tem muito segredo. Ele pegou esses 2 pontos que estão em cima do outro, esses 2 pontos aqui. Ele pegou esses 2 pontos aqui, esses 2 pontos aqui.
Agora vai ficar uma coisa interessante. Aqui esses 6 caras estão todos muito próximos, mas ele ignora esse e vem para cá. Por quê? A distância entre esses 2 pontos aqui para esses 2 pontos aqui, certo? A distância entre esse cluster e esse cluster é a distância maior, então essa distância toda aqui. Ok? Vamos avançar um pouquinho, colocar uns 10 iterações. E agora vamos comparar o que seria o resultado com a linkagem simples. A linkagem simples completamente diferente, certo? Aqui no começo ele fez esse mesmo 3. Aí, em vez dele vir para cá, ele já juntou esses 2 clusters. Aqui ele criou, aqui ele criou, aqui ele já juntou esses 3 clusters que eram 2 clusters antes. E agora aqui em cima, aqui, e ele já junta. Então, uma diferença comum é que a linkagem simples, ela é mais gananciosa um pouco. Então, ela já vê os caras próximos e já junta eles. Isso quer dizer que você tem clusters que vão ficando maiores. E como você não olha para a ponta do cluster, certo? Você não olha para a parte de trás, entre aspas, você olha só para a parte mais próxima, você acaba tendo um cluster fino, tá? Então aqui talvez a gente veja já um exemplo disso. Vamos fazer mais umas iterações. Então aqui ele juntou esses 3 caras, está fazendo isso. Aqui talvez já dê para ver alguma coisa. Aqui é um resultado interessante. A gente está perto do fim, faltando 3 pontos. Ele fez esse cluster compridão aqui, aqui um cluster mais ou menos, aqui um cluster um pouco mais comprido. Se fosse o completo, ele teria feito vários clusters separados, certo? Então, essa é uma diferença principal entre os dois. Com o cluster, a linkagem simples, você costuma ter um cluster bem fino, outros clusters bem finos, e no final eles vão se juntar. Também dá para ver isso de outra maneira, tá? Então, aqui, no entanto, no completo, eles são muito mais igualmente de tamanho parecido, tá? Eles são mais compactos, eles são mais redondinhos e eles são mais próximos de tamanho um do outro, beleza? O resultado, obviamente, o último, né, conjunto é todo o conjunto, então não faz diferença. Mas um antes é este, e se você for com o simples, é este, ok? Então, você vai ter que decidir isso, tem que ver o que faz sentido no seu caso. Beleza? Um exemplo que eu acho que dá para visualizar isso bem é esse aqui. Ok? Esse daqui, na verdade, não era esse que eu tinha testado, mas talvez funcione também. Aqui eu vou fazendo aglomeração. E ele vai juntando vários pontos aqui embaixo, tá? Vai ser difícil de visualizar porque eu mandei desenhar um polígono. Vários pontos, e aí ele começa a olhar para pontos lá de fora. Aqui dentro todo mundo é um cluster só. Aí ele começa a juntar as pessoas de fora. E só depois de juntar todo mundo de fora, ele junta todo mundo em um cluster só. Então aqui não dá para ver direito por causa da visualização, ela é limitada. Mas eu tenho um cluster que é todo mundo de fora e um cluster que é todo mundo de dentro, ok? A gente vai ver isso aqui melhor. E um outro exemplo, que também é um exemplo clássico, que é o exemplo das duas parábolas ou duas semicircunferências. Mesma situação, você vai juntando os pontinhos, nem dá para ver no começo, tem muito pouco pontinho. Você vai juntando os pontinhos aqui individualmente, e aí eventualmente você faz um semicírculo inteiro e o outro faz um outro semicírculo inteiro, até que eles se juntam. Completo. No completo, ele vai fazendo esse semicírculo. Cadê? Tá muito longe ainda, estamos no 45, 50. Estamos começando a chegar lá para uns 2/3 do conjunto. Certo? Ele vai ver que ele vai juntando, fazendo pedacinho, 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 em vez de ser uma linha completa só. Aí ele começa a juntar essas linhas. Certo? Bonito até.
e aí em algum momento ele fala, ok, vou juntar esse com esse, apesar de ter alguns conjuntos muito mais próximos, se você olhar para o single linkage ou para a distância tradicional entre conjuntos, né, que é a distância mais próxima, esse cara e esse cara, ou esse daqui e esse de baixo, são muito mais próximos, mas ele olha a dissimilaridade e ele fala, eu prefiro juntar este com aquele. Okay? Então você tem que entender o seu conjunto também para decidir que tipo de linkagem você vai usar. A single linkage ela pode ser muito boa em alguns casos, tipo esse, e pode ser muito ruim em alguns outros casos, como a gente viu lá atrás, que fez dois conjuntões e não faziam tanto sentido. Okay? De um jeito ou de outro, muito bonito. Tem que fazer uma animação disso daqui se montando, porque dá um, sabe, é quase que relaxante. Ok? Então, uma maneira da gente comparar os clusters, da gente visualizar eles, é olhando para um dendrograma. O dendrograma, ele é uma visualização da hierarquia. Então, aqui embaixo você tem os índices de cada um dos pontos, tá? De 1 a 55 nesse caso, e você consegue ver a altura, essa barra vertical aqui, a dissimilaridade entre os dois clusters que estão sendo juntados, tá? Então nesse caso eu tenho isso tudo aqui embaixo é um cluster, isso aqui é outro cluster, eu junto eles a esta altura aqui, a dissimilaridade entre eles é 23 mais ou menos, ok? E aí, se você mudar esse valor de corte, você pode falar, eu quero uma dissimilaridade máxima de 45, por exemplo, 41, ele vai parar em dois clusters. Então, você tem esses dois clusters aqui. Então, uma maneira de você escolher o número de clusters é você setar uma dissimilaridade máxima, tá? Então, você decide, por exemplo, olhando para cá. Tem que tomar cuidado com o Hierarchical Agglomerative Clustering, que ele nem sempre vai te dar o que você gostaria ou o que você espera, tá? Então esse é um exemplo. Você tem 3 clusters, mas talvez esse conjunto aqui do lado fizesse mais sentido e esse do meio ficar sozinho. Mas não é exatamente isso que acontece, tá? Se a gente fizer essa mesma aglomeração com single clustering, você vê que o dendrograma ele é bem diferente, então essa é uma diferença muito forte. Quando você usa single clustering, em geral eles são bem mais rasteiros, e aí eles crescem um monte. Então se você fizer esse mesmo corte aqui, para você ter 2 e aí 3 clusters, você tem esses 3 clusters aqui, que é mais afinado, ele pega o que você gostaria, beleza? Naquele outro conjunto que a gente estava, não mudei nada, voltei, não voltei. No conjunto 1 que a gente estava, e o cluster era, no final das contas, um pouco menos atraente, a gente achou, pelo menos eu achei. Você tem algumas situações talvez mais estranhas, tá? Tipo, esse cara todo e só isso aqui ficou de fora. Aqui embaixo, muito pouca dissimilaridade entre esses 3, um pouco mais próximo do que a gente esperaria. E se fosse completo, um pouco mais evidente as dissimilaridades, ok? A clusterização é uma análise do conjunto, então você tem que fazer essa análise. E, obviamente, você pode também usar o coeficiente de silhueta, ele não foi embora, se você não lembra dele, veja na aula de K-médias. Ele está aqui ainda, você pode fazer esse corte e olhar para o coeficiente de silhueta, são muitos nessa aula, são similaridades, então, e aí você decide a partir disso, ok? Beleza? Então, lembrando, normalmente você está com um conjunto que tem mais de 2 dimensões, então você não consegue olhar para um único plot de visualização. Você tem que se basear no dendrograma, no coeficiente de silhueta e em outras métricas, tá? Que a gente não tocou aqui. Então você tem que ir atrás disso aí mesmo, não tem o que fazer. Ok? Uma estratégia de, assim, vou fazer no olho, e as pessoas às vezes usam, não necessariamente a melhor, é se basear na distância máxima entre um patamar horizontal e outro. Então, por exemplo, aqui eu estou com esse conjunto esse dendrograma aqui, eu tenho essa distância daqui até aqui, eu tenho essa distância daqui até aqui,
essa distância daqui até aqui, essa distância daqui até aqui, assim por diante. Então, essa distância horizontal de uma barra horizontal para outra, ok? E as pessoas falam, onde tiver a maior distância é onde eu corto. Então, aqui tem uns 5 de distância, aqui tem uns 8, parece. Daqui para cá tem uns 4, 3, daqui para cá tem uns 4. Então, aparentemente, o melhor lugar para cortar seria aqui, ok? Isso é um truque, quick and fast, ele fala, vou cortar aqui e enfim, certo? Mas não é necessariamente a melhor coisa, como a gente viu. Pode ser que não faça sentido para você, você tem que analisar melhor, ok? Então, só para a gente ver nos outros exemplos um pouquinho mais para frente, por exemplo, esse dataset 10, esses 5 caras totalmente separados, então esse dendrograma está mais ou menos óbvio que tem umas pessoas muito próximas, e aí você tem uns clusters bem distantes, ok? Então é óbvio que você tem 5 clusters aqui embaixo, eles fazem sentido de estar tudo próximo, e aí aqui para cima você juntou com muita dissimilaridade. Então aqui faz sentido que você corte mais para cá, ok? Alguma coisa aqui no meio. Note que aqui a altura mesmo não faz diferença, o importante é que seja entre um desses dois patamares. Então aqui é óbvio, beleza? Se eu fizer com single linkage, aqui não vai fazer muita diferença, eles estão muito distantes um cluster do outro para fazer alguma diferença, então os dois funcionam bem. Se eu usar, eu acho que eu posso usar o 11. O 11, então esse conjunto de dado 11, ele foi pegar a mesma ideia do conjunto anterior, só que eu fiz 5 clusters mais espaçados, então eles não estão tão longe um do outro. Com o Complete Clustering, você consegue ver mais ou menos que são 5 clusters separados. Ainda para mim tem uma separação muito clara entre esses 5 clusters e visualmente parece fazer sentido. Se você usar o Single Linkage, aqui você já não tem mais essa separação tão óbvia. Então, talvez óbvio que aqui não deveria ser. Então, talvez 2 é a maior distância pela nossa lógica. Essa escolha aqui. Todo mundo menos esse cara. Com 3, ele fez essa separação, que também faz sentido, que é bom. 4, essa separação aqui, péssima. Ele tirou um único ponto. Literalmente o único ponto aqui, ó, essa faixa roxa. Com o 5, que nem dá para fazer 5 exatamente, já pulou direto para 6, eu acho. Ele já pegou esse ponto, continua separado, nunca vai se juntar. E os outros conjuntos estão bons, pelo menos. Então, assim, single linkage, ele realmente, às vezes, é bem ignorante, tá? Cuidado com o uso. Em contrapartida, nesse conjunto que a gente viu lá atrás, que você tem completamente separado, o single linkage, ele é claro para falar, olha, tem 2 clusters aqui para mim. Um cluster é todo mundo aqui, que é muito próximo, e todo mundo aqui que é muito próximo. Gente de fora e gente de dentro. E o Complete Clustering, ele não tem essa facilidade. Ele realmente sofre muito. Você vê que é muita dissimilaridade em muitas etapas diferentes, tá? Então, se a gente for fazendo cortes aqui, eu vou até mostrar aqui em cima direto o corte. Você vê que ele faz quase que a mesma coisa que o Caminhos fez, tá? Ele faz muito mal cortado. E não consegue. Note que não é igual ao Caminhos, não são círculos, não é baseado na distância para um centroide, mas é bem essa coisa de fez fatia nessa pizza e chamou de cluster separado. Okay? E a mesma coisa para o último conjunto, só porque a gente já está aqui mesmo, vamos ver. No caso do Complete, mesma coisa, tem uma dissimilaridade grande, mas toda etapa tem uma dissimilaridade grande. Se eu cortar aqui, você vê que ele não fez uma boa escolha. A dissimilaridade máxima aqui foi 3. E aqui no single, a dissimilaridade máxima é muito menor, porque baseado na distância mais próxima, claro. Mas a dissimilaridade entre um cluster e outro é gigantesca, é maior do que o resto do cluster inteiro. E ele acerta certinho quem a gente gostaria que fosse visualmente, ok? Lembrando, sempre vou fazer essa ressalva,
A gente tem essa visualização, não quer dizer que essa visualização... não quer dizer que isso aqui vai fazer sentido sempre, mas a gente sabe o que a gente está buscando, então é fácil de olhar e falar assim, faz todo sentido. E olha que interessante, o coeficiente de silhueta nesse caso, que visualmente é óbvio, ele é negativo em vários pontos, ok? Então, lembra-se que o coeficiente de silhueta é baseado na proximidade entre o próprio conjunto, então esse cara aqui e esses caras aqui são muito longe um do outro, e a proximidade entre o conjunto e o outro, então esses caras aqui são muito próximos desses caras de cá de baixo. Então parece que esses daqui são mais próximos do conjunto vermelho e vice-versa. As pontas do conjunto vermelho são mais próximas do conjunto azul. Eles deveriam estar em pontos separados. Mas no single linkage ele pega os pontos juntando quem estiver muito próximo mesmo. Então nesse tipo de separação de conjunto faz mais sentido. Apesar do coeficiente de silhueta, o K-means e o complete clustering falarem que não é o agrupamento correto. Então é isso para a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto de aglomeramento, de tudo daí que a gente falou. E se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação de quando chegar o próximo vídeo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que a gente deveria falar na próxima. Se você ainda está estudando Machine Learning, o que você está querendo aprender, tem algum tópico específico. Ou se você está querendo saber de mais coisas de Julia, de coisas avançadas, certo? Beleza? Muito obrigado pela opinião e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.